tão feliz de gravar esse vídeo. Hoje eu vou gravar um próximo atributo de Deus. Eu vou fazer uma confissão aqui, que é só o segundo vídeo, mas eu já estava querendo parar, porque eu fico com um sentimento de que eu tô falando coisas muito genéricas aqui. Aí eu fico, não, eu vou esperar, eu vou me aprofundar mais, e eu vou tentar ser melhor, ficar melhor pra gravar esse vídeo. E aí agora eu tô pensando, não, eu vou gravar, mesmo que fique genérico, mesmo que seja algo muito repetitivo, eu vou gravar esse vídeo, porque foi um combinado, então eu vou gravar. Tô tirando tênis, tá? Acabei de chegar do culto, é domingo, eu vou tentar manter esse ritmo de sempre gravar nos domingos, este vídeo aqui. O atributo que a gente vai falar hoje de Deus é que ele é um Deus auxiliador. João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então esse versículo que está na palavra de Deus, ele revela claramente que Deus não nos deixará sozinho. Ele levou o seu filho, ressuscitou o seu filho para ir com ele, mas que ele não deixaria a gente sozinho aqui nessa terra. Jesus então promete que ele enviaria o Espírito Santo, que seria o nosso auxiliador constante. E agora a gente vai falar o conceito. O que significa auxiliador? Então, no grego, né, que é a língua originária que a Bíblia foi escrita, tem uma palavra que é usada que significa paraclito. Paraclito. Eu tenho tanto medo de errar a pronúncia, mas eu vou tentar lembrar de deixar na tela. Vou tentar lembrar. E aí essa palavra, ela tem vários sentidos, vários significados. Então, é ajudador, consolador, conselheiro, defensor e aquele que caminha ao lado. Ou seja, o Espírito Santo, assim como a palavra diz, é alguém que está do nosso lado a todo momento. Ele é um auxiliador constante em nossa vida, está ali para ajudar em tudo. E aí, como é que Deus vem nos auxiliar? Nos momentos de fraqueza, quando a gente não sabe o que fazer e aí sentimos que não conseguimos continuar, Deus ele nos fortalece interiormente, porque esse Espírito Santo, ele habita em nós. Quando Jesus Cristo fez o seu sacrifício na cruz, depois foi ressuscitado, ele deixou o Espírito Santo que hoje habita dentro de nós, ele vive dentro de nós. Porque antes a gente não tinha essa, como eu posso dizer, a parte boa. A gente ainda não tem a parte boa. É literalmente o Espírito Santo que está dentro de mim, que ele começa, quando a gente permite, ele começa a aparecer e a fazer mudanças na nossa vida. E essa é meio que a nossa parte boa, o Espírito Santo. E nos momentos da decisão também, o Espírito Santo ele vem e nos orienta, então trazendo discernimento e uma direção para que as nossas escolhas sejam de acordo com a palavra e que sejam de acordo com aquele propósito que Deus tem para nossas vidas, porque Deus tem um propósito para cada um. Então, às vezes, aquela decisão que você quer dar um sim, Deus está dizendo, agora não. Ou aquela decisão que você quer dar um não, Deus está falando, vai fundo. É isso mesmo. E o Espírito Santo vem e ele dá essa resposta, ele traz essa resposta para nós. Nos momentos... Eu não quero continuar falando porque estão falando ali fora, bem pertinho da minha porta. E aí vai ficar vozes do fundo. Será que eu continuo? Acho que dá pra continuar, vamos lá. Aí nos momentos de tristeza também, ele consola o nosso coração e ele traz paz, mesmo em meio à dor. Então eu acho que todo mundo escuta muito os crentes, os cristãos falando sobre essa paz, mesmo nas circunstâncias dizendo totalmente o contrário, que você tem que se desesperar, que as coisas não vão dar certo, mas nós cristãos, nós temos essa paz interior que é realmente o agir do Espírito Santo, o agir do auxiliador que Jesus deixou para nós, que nos deixa nessa calma e nessa convicção de que podemos confiar em Deus. Então, nesse momento de tristeza, assim, é Ele quem consola a gente, no luto, na perda, quando a gente tá confuso, então é Ele que vem dar esse conforto, essa paz a nós. E nos momentos de batalha espiritual, eu tô vendo muitos memes ultimamente falando,
batalha espiritual fortíssima. Tô vendo muito isso. Mas, gente, isso é real. Isso realmente acontece. Batalha espiritual é um negócio real. Não é simplesmente um meme da internet, tá bom? Realmente há um mundo espiritual que está lutando pela sua vida, o reino das trevas e o reino da luz, o reino dos céus, que eles estão em constante batalha, tá? E você não enxerga isso acontecendo, mas eles estão batalhando, cada um por sua alma, entendeu? E ele nos fortalece nesses momentos de batalha espiritual contra as tentações. O Espírito Santo ele vem nos ajudar e contra os medos também, contra os ataques espirituais. O Espírito Santo está conosco para nos fortalecer nestes momentos. O auxiliador nunca nos abandona. Desde o momento em que a gente aceita entregar a nossa vida para Cristo, o auxiliador não nos deixa. E eu sou prova de viva disso, né? Porque eu aceitei a Jesus quando eu tinha tipo uns 4, 6 aninhos. Eu fui lá na frente e entreguei minha vida para Cristo por livre e espontânea vontade. E desde então, eu tive muitos vai e voltas. E eu sempre, em todos os lugares que eu ia, em todas as posições que eu estava, em todos os ambientes que eu estava, eu sempre fui extremamente guardada pelo Espírito Santo. Extremamente guardada. Eu sei que tinham pessoas aqui na minha casa orando por mim, mas isso é um fato. Ele não te abandona. Mesmo você estando afastado, o Espírito Santo não te abandona, entendeu? Ele continua te guardando e é algo magnífico, assim, tudo que ele faz por ti. Eu olho pra trás, assim, o que os meus amigos passavam no mesmo ambiente que eu estava, e eu continuava sendo guardada enquanto eles estavam, sei lá, às vezes tendo oferecido alguma droga, sendo oferecido alguma coisa ilícita, ou acontecendo alguma coisa realmente pesada, trágica com eles. E eu estava ali, escondida, sabe? Invisível aos olhos das trevas. Então, realmente, assim, o auxiliador, ele nunca nos abandona. O Espírito Santo, no momento que a gente dá essa abertura para ele viver em nós, ele não nos abandona mais. Uma das coisas mais profundas desse versículo, né, que a gente leu antes, de João, não quero falar errado, 14:16, eu ia trocar a posição, é que diz, para que fique convosco para sempre. Então isso significa que o Espírito Santo, ele não nos visita apenas, às vezes, assim, ele não nos abandona nos momentos difíceis, na verdade, nesses momentos é o que a gente mais tem que se achegar a ele, e ele não nos abandona, ele permanece ao nosso lado continuamente, entendeu? Porque nesses momentos, são momentos difíceis, às vezes não vão ter pessoas ao seu lado. Às vezes, elas não vão fazer questão nenhuma. Mas a gente tem a quem recorrer, a quem se escorar, que é o Espírito Santo, que está conosco. E algo que é muito complexo, mas que eu vou trazer aqui muito brevemente, é que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Então, ele se entristece quando a gente o ignora. Ele se entristece quando a gente comete um pecado. Ele é uma pessoa. A gente não vê, mas a gente deve tratá-lo como se ele realmente fosse uma pessoa. Entendeu? Ele é tipo uma mãezona, assim. Uma mãezona que vai sempre estar ao seu lado. Alguns casos, infelizmente, nem a mãe está ao seu lado, mas pra resumir de uma maneira bem breve, o Espírito Santo é como uma mãezona, sabe? Ele não quer te ver errando, ele não quer te ver pecando, ele não quer te ver triste, nem magoado, nem no caminho errado. E ele torce muito por ti, muito por ti. É aquela mãe que, o filho tá indo pra zona, o filho tá indo pra lugares insalubres, ele tá fazendo coisas terríveis, mas ela tá de joelhos no chão, orando pela vida do filho dela e crendo que Jesus pode restaurar a vida dele. E como é que a gente pode perceber essa ajuda de Deus? Você, cristão ou não cristão, né, que tá assistindo aí meu vídeo por acaso, né, os meus amigos que eu forço a assistir os meus vídeos, tô brincando, não forço não. Mas como é que a gente percebe a ajuda de Deus? Muitas vezes Deus nos auxilia de formas bem simples durante o nosso dia. Então ele traz uma paz inexplicável, assim, inexplicável, sabe? Assim, quando você tá extremamente preocupado com alguma coisa que você tem que fazer, ou extremamente preocupado com alguma coisa que tá acontecendo lá no Irã, tipo uma guerra aleatória, e do nada você fica em paz. Vem aquela paz inexplicável. Meu Deus, mas um segundo atrás eu tava quase tendo uma crise de ansiedade e agora eu tô em paz. O que foi isso?
é essa paz inexplicável, que isso vem do nada. E ele também age colocando uma palavra certa na nossa mente. Então, às vezes vai ser um versículo, às vezes vai ser realmente a gente consegue distinguir assim que vem não sei, vem simplesmente uma ideia. Uma ideia. É a famosa intuição, é o Espírito Santo agindo, entendeu? Enviando alguém para nos aconselhar, alguém, às vezes alguém vai chegar para você e vai te dar um conselho que você estava precisando, ela vai abrir os seus olhos, e isso foi o mover de Deus, foi o mover do Espírito Santo, que foi até essa pessoa e te trouxe uma resposta que você precisava. Inclusive, algo que acontece muito, né, que a gente vê na internet, o povo, ai meu Deus do céu, o Espírito Santo pediu pra eu ir dar um abraço naquela pessoa, mas eu tenho vergonha. E é isso, sabe? Às vezes essa pessoa, ela tá prestando esse abraço, então, é isso, o Espírito Santo, ele move as pessoas pra nos dar respostas também que precisamos. E também ele nos dá força quando pensávamos que não teríamos força. Quantas vezes, né, a gente já passou por alguns momentos que a gente pensa, eu não sei como eu vou passar por isso sozinho, mas eu vou confiar em Deus. E a gente consegue passar, né? A gente vence coisas, mas é porque Ele está conosco, entendeu? Então são nesses momentos, nesses 4 tópicos, né, que eu falei bem resumidamente, bem brevemente, porque a intenção desses vídeos não é ser extenso, é algo rapidinho. Mas são nesses 4 tópicos que a gente percebe o agir do Espírito Santo. Então, assim, vamos abrir o nosso olhinho e começar a perceber mais o agir dele em nossas vidas, porque ele está a todo momento agindo em nós e nas pessoas ao nosso redor e nos dando soluções que às vezes a gente, né, passa despercebido, mas é o Espírito Santo, entendeu? E é isso. O Espírito Santo é o nosso auxiliador, Deus é o nosso auxiliador e nós não estamos sozinhos.